Uma das perguntas que mais permeiam o mercado financeiro é certamente como identificar uma ação de qualidade. E com o objetivo de responder esse questionamento, eu trouxe aqui um artigo do Instituto CFA, onde ele vai analisar quais indicadores de qualidade, supostamente de qualidade, tendem a entregar um maior retorno, uma maior rentabilidade, beleza? Além disso, no final dessa conclusão, vou trazer para vocês aqui um ETF que investe em empresas de qualidade que eu gosto bastante e que se baseia basicamente no resultado desse artigo, tá bom? Lembra a todos que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, é apenas uma análise e um estudo dos investimentos financeiros. Primeiramente, esse estudo identificou os fundos de ações que se autodeclaravam fundos de qualidade, que investiam em ações de qualidade. E a partir daí ele separou aqui vários indicadores que esses fundos utilizavam para se autodeclarar fundos de qualidade, tá? De ações de qualidade. Então alguns desses fundos utilizavam, por exemplo, a rentabilidade como fator predominante, outros utilizavam a estrutura de capital, que basicamente a alavancagem que o fundo possuía, que a ação possuía, ou seja, a dívida sobre o patrimônio líquido, e outros fundos aí utilizavam a estabilidade do lucro, tá? E a partir disso, esse estudo aqui verificou que de todos aqueles fundos de ações que se diziam ser de qualidade, esses aqui foram os fatores que eram comuns entre eles. A gente está falando do crescimento de rentabilidade, da qualidade do lucro, que seriam os accruals, que basicamente significa a diferença entre o lucro reportado pela empresa e o que de fato entrou no caixa dela, um indicador bem interessante. Aqui a gente tem também a rentabilidade pura, que basicamente seria o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROA, o retorno sobre os ativos, e o ROIC, que seria o retorno sobre o capital investido. Além disso, existem outros fatores em comum entre esses fundos de ações que esse estudo aqui verificou, que basicamente é a diluição dos investidores por parte da empresa, os investimentos dela, a estrutura de capital que a gente comentou já anteriormente e a estabilidade dos lucros. Então, todos esses fatores aqui foram comuns entre esses fundos de ações que se diziam ser de qualidade, tá? De todos aqueles fatores que eu acabei de mostrar para vocês, aquele que de fato se destacou e aumentou a expectativa de retorno foi o profitability, tá? Que seria aí a rentabilidade propriamente dito, o ROI, o ROA e o ROIC. Em segundo lugar, nós teríamos aí a qualidade dos lucros, que são os accruals que eu comentei com vocês anteriormente. Em terceiro aqui seria a estabilidade dos lucros, tá? Então, com base nesse estudo, a gente consegue definir, ter um ponto de partida do que seriam ações de qualidade, que basicamente aí, como eu já disse, são a rentabilidade e a qualidade dos lucros. Agora eu quero mostrar para você um gráfico muito interessante, que é justamente o crescimento acumulativo do fator profitability, tá? Que seria aí a rentabilidade. Eu estou tirando essas informações desse research da Windsor Street, tá? Ou seja, uma fonte excelente, tá? Então aqui a gente tem os dados desde 1963 até 2018. Ele partiu aí de $1.000 e comparou o crescimento desse valor com base em ações de altíssima qualidade, que seria essa cor vermelhinha aqui, até ações de baixíssima qualidade, tá? Lembrando que para qualidade foi utilizado o profitability, como eu acabei de comentar com vocês. Então percebam o seguinte, em primeiro lugar, a gente teria aí as ações de altíssima qualidade, transformando aí $1.000 em $433.000, ou seja, multiplicando o patrimônio em mais de 400 vezes, tá? E aquelas ações que têm um baixo profitability teria multiplicado apenas em 54 vezes. Olha a diferença brutal quando a gente coloca esse indicador de profitability para funcionar, tá? E aqui é interessante verificar também o mercado neutro, que seria aqui o gráfico em cinza, Ele teria multiplicado em quase 200 vezes, o que seria menos da metade do que aquelas ações consideradas de qualidade. Então a gente consegue ver que no longuíssimo prazo, as ações de profitability vão performar melhor do que a média do mercado e do que aquelas ações que não olham para esse fator, beleza? Bom, agora que a gente já sabe o que seria uma ação de qualidade e quais são de fato aqueles fatores que potencializam o nosso retorno no longo prazo, esse gráfico aqui não me deixa mentir, eu separei para vocês aqui um ETF excepcional que investe exatamente naqueles fatores que o estudo do Instituto CFA demonstrou para a gente serem mais eficazes. Eu estou falando do ETF SPHQ.
Pessoal, vocês sabem que já tem um tempo que eu invisto aí no mercado exterior, né? Inclusive já trouxe alguns vídeos aqui no canal sobre os REITs americanos, né? Os primos dos fundos imobiliários. Eu ainda não trouxe vídeos sobre ETFs, tá? Mas eu recomendo que vocês estudem sobre ETFs, tá? Porque depois que eu entendi como funciona de fato um ETF, a minha mente abriu. E inclusive eu tenho um canal para recomendar para vocês, que é o canal do Otávio Paranhos. É um cara excepcional, acima da média, é um analista CNPI, tá? Tem propriedade no que ele fala. E todos os vídeos que ele traz são vídeos embasados, vídeos com base científica. Eu acho isso espetacular, né? Eu como matemático acho isso incrível, tá? Então super recomendo que vocês assistam o canal dele, e ele fala muito sobre ETF, tá? Então eu aprendi muito lá com ele e quero trazer aqui para vocês, porque eu vejo que realmente faz muito mais sentido investir num ETF de ações globais do que investir aqui na nossa bolsa brasileira em ações específicas, tá? Vou falar mais sobre isso mais para frente, tá? Em outros vídeos. Agora aqui, vamos entender um pouquinho o que seria o SPHQ, né? Ele investe aí no índice SP500, né? Que são as 500 maiores ações dos Estados Unidos, mas ele aplica alguns filtros de qualidade, que são eles o retorno sobre o patrimônio líquido e a qualidade aqui das receitas apuradas, né? Então vejam, são os accruals. Então são exatamente aqueles dois fatores que o estudo mostrou serem mais eficazes no longo prazo, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês o gráfico desde que esse fundo começou a ser negociado, né? Lá em 2006. Percebam como ele é extremamente crescente, pessoal. Tá? A gente está falando de investimentos a longo prazo. A gente está falando em mais do que apenas proteger o nosso patrimônio. A gente está falando em multiplicar o nosso patrimônio. Tá? E esse fundo aqui, no meu entendimento, né, esse ETF aqui, se mostra perfeito para essa finalidade. Agora aqui para vocês entenderem um pouquinho quais são as ações que esse ETF investe, né? Primeiro aqui a taxa de despesa do fundo de 0,15%, é uma taxa bem pequenininha, né? A gente aqui no Brasil está acostumado a taxas altíssimas, a fundos imobiliários cobrando aí 1,3%, 1,4% no total. Aqui a gente está falando de uma taxa de 0,15%, tá? Extremamente positivo. Aqui a gente tem um patrimônio total do ETF 4,2 bi de dólar, tá? Bem, extremamente alto, né? Olhando aqui para os 10 maiores setores desse ETF, a gente percebe que ele tem mais de 30% no setor de tecnologia e eletrônica, mais de 13% no setor de saúde e 12% aí no setor de petróleo e gás mineral, tá? Que são os maiores representantes aqui nesse portfólio. Agora, olhando um pouquinho para as ações, olha só que coisa interessante, né? Investindo no SPHQ, você vai estar investindo aí na Microsoft, na Apple, Mastercard, na Meta, na Facebook, ExxonMobil, Visa, P&G, Chevron. Pessoal, são empresas muito grandes, tá? Mas não só isso, são empresas que passam pelo filtro de qualidade, de profitability e de accruals, tá? Então é isso que chama atenção nesse ETF e que faz dele, na minha opinião, um dos melhores ETFs aí de ações americanas, tá? Para finalizar esse vídeo, eu trouxe aqui para vocês um comparativo gráfico também, né? Gosto bastante de gráficos, e trouxe aqui 3 ETFs, né? Primeiro o SPHQ, trouxe também o VOO, que é um ETF que investe nas 500 maiores ações dos Estados Unidos, né? Ele não aplica nenhum tipo de filtro, nem de qualidade, nem de valor, ele simplesmente replica o índice do SP500, tá? E só para trazer um comparativo, eu trouxe aqui o IBOV, tá? Olha só que diferença absurda, né? Então a gente percebe que nos últimos 10 anos o SPHQ performou um pouco acima do VOO, né, que seria o mercado neutro aqui, e extremamente acima do IBOV, tá? Que basicamente teve uma rentabilidade de 80% contra 212% do SPHQ e 203% do VOO, beleza? A título de comparação, pessoal, eu trouxe aqui uma ação que é o BBAS3, tá? Olha só que interessante, né? O BBAS, vocês sabem que é uma ação que valorizou muito nos últimos anos, né? Não apenas a cota dele, mas sobretudo os dividendos que ele pagou aí nos últimos 5, 10 anos, que foram dividendos absurdos, dividendos excelentes. E percebam que mesmo quando a gente traz aí para o gráfico BBAS, ele fica bem abaixo desses dois ETFs aqui de qualidade que eu falei para vocês, né? Aliás, do SPHQ, que é um ETF de qualidade, e do VOO, que também tem muita qualidade, tá? Apesar de não ter o fator qualidade, mas é um ETF de extrema qualidade também. Afinal, a gente está falando das 500 maiores ações dos Estados Unidos. E ele ficou abaixo também, tá? Com 182% de rentabilidade. Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês. A definição do que de fato é qualidade, a performance desse fator de qualidade, de profitability, ao longo dos últimos 60 anos, desde 63 até 2018. Um ETF que investe justamente nesses fatores, com excelentes ações, e também um comparativo aí de todos esses índices que eu acabei de mostrar para vocês, beleza?
Se você curtiu esse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e curte o vídeo também para a gente atingir o maior número de investidores, pode ser? Conto com vocês, gente. Muito obrigado.